Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, eu gostaria de convidá-los neste momento para que nós meditássemos especialmente no texto. Ele não faz parte hoje dos textos que estão presentes no nosso culto, mas de certa forma ele está ligado com todos os textos que nós lemos no nosso culto hoje. É o texto de Êxodo, capítulo 19, versículos 2 a 8, onde nós vemos registrado assim: os israelitas partiram de Refidim, e no dia 1º do terceiro mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do monte Sinai, e Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus o chamou e lhe disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios, e como trouxe vocês para perto de mim, como se fossem sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É isso o que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhes havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Meus amados, sobre este texto que nós acabamos de ouvir, eu quero convidá-los a meditar sobre este tema: propriedade peculiar. Que o nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos ilumine neste momento em que nós queremos meditar em sua santa e bendita palavra. Que a mesma possa falar aos nossos corações, trazendo-nos o consolo, a fé e a esperança que vem do alto, do coração do Pai. Amém. Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, uma pedra preciosa como esta, ela tem o seu valor. E ela encanta e atrai por causa desse valor. Esse valor causa interesse nas pessoas. Ela motiva o comércio, ela encanta o ser humano. Podemos dizer que por isso a pedra tem valor. E nesse valor que está agregado a ela e que a torna tão preciosa e atrativa para as pessoas, que desperta o seu interesse, ela acaba se tornando uma propriedade peculiar. Isso é a pedra. O seu valor, o que lhe é peculiar, é o que chama a atenção, que desperta o interesse, que encanta as pessoas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Diante disso, quando nós falamos do ser humano, quando nós falamos do homem em relação a Deus, será que acontece o mesmo? O homem, ele encanta a Deus? Será que o homem atrai a atenção de Deus? Será que há alguma coisa de valor no ser humano que motiva Deus a amar e ter apreço por este ser humano? Bom, nós sabemos a resposta. A resposta é não. Não há nada no ser humano que possa atrair a atenção de Deus. Mas então o que faz Deus vir até nós? Nós poderíamos afirmar que nessa situação existe uma inversão da lógica. É o oposto que ocorre aqui.
Não é o ser humano que chama a atenção de Deus, mas é Deus que vem ao encontro do ser humano, que vem ao encontro do homem sem valor, em meio ao seu pecado, em meio à sua sujeira, em meio à sua situação de perdido e condenado. O homem por si só, no seu estado de pecador, não tem nada de valor que atrai a atenção de Deus. Mas agora, meus amados, Deus vem ao encontro do ser humano. Deus é quem o busca. É Deus quem torna o ser humano valioso. Porque Deus agora se coloca como o bem maior na vida do ser humano. E nessa sua ação de vir ao encontro do ser humano, de buscá-lo em meio à sua perdição, de dar valor e sentido à vida do ser humano, ao se tornar o bem maior do homem, Deus tem uma ação bem particular. Ele torna este homem em sua propriedade peculiar. Bom, nós já falamos bastante sobre esta palavrinha, propriedade peculiar. Mas poderíamos nos perguntar aqui, o que significa isso? Esses dois termos juntos, meus amados irmãos, eles denotam extensão e vinculação restrita, delimitada. Ou seja, a palavra propriedade em si, ela é um termo que denota pertencimento ao dono. Uma propriedade não é de qualquer pessoa, não é de qualquer um, não é de todos. A propriedade é de posse restrita do seu proprietário, né? Esta propriedade é minha, eu sou dono desta propriedade, aquela propriedade é dele. E o que nos chama a atenção aqui é que não é a propriedade que se dá, não é a propriedade que se entrega ou se vende a alguém, mas é o dono que a adquire, é o dono que a compra. Não é a propriedade que é dona de alguém, mas a propriedade é o objeto da posse do seu dono. E peculiar é um termo que denota algo único, algo exclusivo, de relação íntima, próprio de algo ou de alguém. É algo que é característico, próprio, inerente a alguém ou algo. Poderíamos dizer que peculiar é um atributo. E apesar de parecer que algo seja peculiar pelo que é ou pelo que se possui, vale destacar aqui que peculiar é algo que é conferido por e a partir de quem possui, na relação de algo que vem de fora. Ou seja, uma joia só se torna peculiar quando nós atribuímos a ela o seu valor peculiar, a sua beleza, né? O seu valor em quilates, e assim também. O ser humano só se torna propriedade peculiar por causa do valor que Deus atribui a nós. Meus amados, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos Deus dizendo que vai fazer do seu povo a sua propriedade peculiar. Eu quero trazer aqui para vocês uma outra versão. Assim diz Deus: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Deus inicia o seu texto chamando a atenção do seu povo, anunciando que ele irá falar algo importante. O povo de Israel, meus amados irmãos, acabara de sair do Egito. Eles haviam atravessado o Mar Vermelho, haviam percorrido 50 dias pelo deserto de Sim, e agora eles chegaram ao deserto do Sinai. E ali eles estão acampados. E Moisés sobe um monte para falar com Deus, para buscar a orientação de Deus, para saber qual caminho continuar seguindo. Então Deus diz para Moisés relembrar o povo dos seus feitos,
dos seus grandes feitos. Deus os livrou do Egito. Deus cuidou do seu povo de forma muito especial e segura. Deus os levou sobre asas de águia. E agora trouxe este povo para perto de si. Em outras palavras, Deus fez do povo de Israel o seu povo. Sim, meus amados irmãos, Deus fez do povo de Israel o seu povo. Tudo isso Deus fez. O povo foi alvo dos grandes e tremendos feitos de Deus. E agora o povo precisa se lembrar disso, para que eles possam continuar a sua caminhada. Lembrar da presença e da ação de Deus que os fez o povo escolhido. E diante desta realidade, dessas palavras, aparece agora no texto uma outra palavra. Aparece agora um agora pois. Agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Meus amados, Deus cuida do povo. E Deus convida o povo agora a dar atenção aos seus preceitos, a viver de maneira digna de um povo seu. Um povo de um Deus que realizou feitos tremendos em seu meio. E agora, Deus vai preservar este povo também como sua propriedade peculiar. Numa primeira leitura deste texto, meus amados irmãos, nós podemos ter a ideia de que o povo precisa fazer algo para então ser aceito como propriedade de Deus. No entanto, nós precisamos lembrar de uma coisinha aqui importante. Precisamos nos lembrar, assim como o povo de Israel, que eles já são povo de Deus. Ou melhor, que Deus já os fez o seu povo. E por ser este seu povo, é que os feitos grandiosos e tremendos de Deus puderam ser realizados no seu meio. Por ser o seu povo, que os feitos de Deus em favor desse povo foram feitos de libertação, foram feitos de cuidado especial. E diante disso, o que Deus espera e o que o Deus quer agora do seu povo é que eles vivam como propriedade digna de ser chamados do Senhor. E é a esta maneira como Deus aguarda que o povo viva, que o termo peculiar é acrescido. Veja, ninguém pode dar esta direção de vida, ninguém pode dar esses preceitos e caminhos ao povo, senão o Senhor Deus, o nosso Deus, o Deus que fez do povo de Israel o seu povo, a sua propriedade peculiar. Deus, meus amados irmãos, é o Senhor, o povo é a propriedade, e a forma de viver seria peculiar. E peculiar aqui nos leva a dizer que este povo é o povo escolhido. Deus o tem para si com carinho e com cuidado muito especial. Dentre todos os povos, dentre todas as nações, este é o seu povo, o seu único povo. E Deus agora tem planos com e para este povo. Deus, através deste povo, quer realizar também os seus feitos tremendos, os seus feitos grandiosos, que são peculiares para toda a humanidade, para os outros povos também. E ainda pensando nesta palavrinha peculiar, nós podemos refletir aqui sobre o desejo de Deus para este povo. Como Deus espera que eles vivam de modo peculiar, para que os seus feitos tremendos possam alcançar outros povos
e nações. Eles seriam peculiar no viver. Pessoas de Deus, meus amados irmãos, vivem de forma específica, de forma única, diferente, pois peculiar é a vontade de Deus. Deus é sempre pelo bem, cheio de retidão, de perfeição, de bondade, de misericórdia. Sendo assim, Ele é diferente. Ele é diferente dos outros deuses. Ele é diferente dos outros povos, em sua forma de adoração, de vida e de culto. Por isto, este povo, que é propriedade peculiar deste Deus tremendo, deve viver como peculiar a Deus, como este Deus quer, deseja e orienta. Por quê? Porque a Ele este povo pertence e não a outros deuses. E por este povo ser propriedade peculiar, Deus tem grande amor por ele. Deus dispensa grande atenção, carinho e cuidado, e faz desse povo uma joia rara e preciosa. Ele não quer ver este povo se perder, Ele não quer ver este povo se destruir. Por isso Deus orienta o povo de uma forma de vida específica. E Deus vai além, meus amados irmãos. Deus instrui, orienta, pede obediência e capacita este povo a seguir a Ele e a obedecer. O povo que Deus iniciou, que Deus formou e trouxe para si, recebem agora o dom de viver como Ele deseja. É Deus quem o instrui, é Deus quem o capacita, é Deus quem o conduz. Nós poderíamos aqui, nesta ação de Deus, lembrar as palavras de Lutero, quando ele explica o terceiro artigo do credo, e ele diz: o Espírito Santo chama, congrega, ilumina e santifica o povo de Deus. E isto, meus amados irmãos, faz o povo ser peculiar a Deus, uma vez que por meio desta ação, este povo é sua propriedade. E assim sendo, este povo será para Deus um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ora, meus amados irmãos, o sacerdote de Deus leva a mensagem de Deus. Ele intermedia a relação com Deus. Deus escolheu este povo para, através dele, cumprir a sua promessa de salvação, para trazer a mensagem de salvação e tornar a cada um santo e digno da sua comunhão. E este ser reino e sacerdote só pode acontecer porque o povo é propriedade peculiar de Deus. É Deus quem o faz santo, é Deus quem o faz uma nação de sacerdotes. Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, da mesma forma que Deus fez o povo de Israel o seu povo, da mesma forma que Deus cuidou e guiou este povo, Deus assim também nos fez a sua propriedade. Deus nos cuida, Deus nos guia aqui neste mundo. No batismo, meus amados irmãos, Deus nos buscou para sermos seus. Ele nos tirou da situação de condenados e nos perdoou. Ele nos livrou do poder do diabo e do pecado. E pelo seu amor, Deus nos fez renascer e nos declarou agora seus filhos e herdeiros. E nesta ação, Deus nos faz também a sua propriedade peculiar. E agora, meus amados irmãos, Deus espera que nós também vivamos de forma peculiar a Ele, em obediência à sua vontade, pela fé, saibamos responder a Deus em atitude e vida, pela graça de nos fazer agora seus filhos e herdeiros.
pela graça de conceder a cada um de nós o dom da vida eterna. E tal resposta em atitude e vida, meus amados irmãos, torna-se para cada um de nós agora um desafio diário. Os nossos inimigos, e quem são os nossos inimigos? Aquele que anda ao nosso redor como um leão que ruge, a nossa carne, que nos inclina a todo mal e a toda maldade, o mundo que quer nos seduzir e quer nos distanciar da obediência e vida com Deus. Estes nossos inimigos, meus amados irmãos, eles estão aí, e eles estão aí para nos impedir de ter esta vida peculiar que Deus nos concedeu. E muito mais do que isso, os nossos inimigos não só não querem que nós vivamos esta vida peculiar, como também querem nos ter para si, tirando-nos de Deus, desfazendo-nos como propriedade do Senhor. Deus nos encheu de valor, nos tornou a sua propriedade peculiar. Os nossos inimigos dizem que nós não temos valor e que não valemos nada para Deus. E assim eles nos afastam, nos distanciam de Deus. E as oportunidades para viver como inimigo, meus amados irmãos, são muitas. Basta um desgosto, basta um descontentamento, seja com a igreja, com o pastor, com a liderança, com a congregação, um descontentamento, um desgosto com a vida, com a esposa, com os filhos, um descontentamento com os problemas que se enfrentam todo dia. Basta isso, que nós somos levados a duvidar do senhorio de Deus. E nessa realidade de dúvida, acabamos pensando em desistir de tudo, em largar tudo, em abandonar tudo e a todos. Somos levados a duvidar da ajuda de Deus. Somos levados a duvidar do poder de Deus em mudar o nosso coração. E mais, meus amados irmãos, pensamos que as coisas agora dependem do nosso agir, para que elas possam ter resultados. Porque nós muitas vezes somos impacientes, nós muitas vezes somos incrédulos. Essa é uma realidade muito dura para nós. Reconhecer que longe de Deus é assim que nós agimos. E o nosso inimigo se usa destas coisas para nos afastar de Deus. E quando todas estas coisas pesam em nosso coração e mente, meus amados irmãos, então o diabo faz a festa. Ele vem e nos leva a duvidar que nós somos aquilo que Deus nos fez: reino de sacerdotes e nação santa, propriedade peculiar de Deus. Meus amados no Senhor, meus queridos no Senhor, diante de tudo isto, vale aqui um chamado de atenção. Não deixemos de ter comunhão com a palavra do Senhor. Não nos afastemos da palavra de Deus, porque a palavra é o próprio Deus presente em nosso meio. Por uma vida devocional, meus amados irmãos, em conjunto com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os irmãos na fé, na nossa igreja, na nossa congregação, busquemos sempre ouvir a Deus. É por meio da palavra de Deus e através dela que o Espírito Santo agora vai poder agir em nossos corações, vai nos lembrar de que somos e de quem somos: propriedades peculiar do Senhor Deus em Cristo Jesus. Sim, propriedade peculiar em Cristo, que deu a sua vida por nós, e com seu precioso sangue Ele nos resgatou da morte e do poder do diabo. Ele nos libertou das algemas que nos prendiam e que nos tornavam escravos do diabo, do pecado e do mundo. Em Cristo, meus amados irmãos, nós temos perdão,
nós temos vida, nós temos salvação, nós somos livres para poder servir e ouvir a Deus sempre. Somos livres para poder viver de maneira peculiar, como propriedade peculiar de Deus aqui neste mundo. Na palavra, meus amados irmãos, na palavra de Deus, é que nós somos agora guardados também de forma peculiar pelo Senhor em nossas vidas. E somos orientados em nossas dúvidas, medos e anseios. Na palavra de Deus, o próprio Deus nos leva sobre as suas águias de águia. E Ele diz a cada um de nós, Ele diz a cada um de vocês que está presente neste culto hoje: mas agora, assim diz o Senhor que te criou e que te formou, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Na palavra de Deus, meus amados irmãos, o nosso Deus nos ensina a respondermos a este seu amor, a vivermos como sua propriedade querida, amada e peculiar aqui neste mundo. Meus queridos irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, Deus nos permita viver e anunciar tal consolo e verdade nesse desafio que se torna a nossa vida, por sermos propriedade peculiar de Deus. E mais do que isso, meus amados irmãos, mais do que isso, que Ele nos mantenha, que Ele nos guarde como seus até a vida eterna, como a sua propriedade peculiar, onde nós então, lá na eternidade, teremos também um lugar peculiar em sua presença para todo sempre. Amém. Coloquemos em pé.